E aí pessoal, beleza? Nós vamos falar agora nesse treinamento aqui referente a NR6, equipamento de proteção individual, né? Conceito é todo dispositivo de uso individual de fabricação nacional ou estrangeira destinado a proteger a saúde e integridade física do trabalhador, né? Nós temos aí a CLT, né, que são as leis de trabalho, artigo 166, que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados tudo gratuitamente, o equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito, né, estado de conservação e funcionamento, certo? E tem um artigo 167 que o equipamento de proteção pode ser vendido somente, né, com indicação de certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o famoso CA, certo? Aí nós temos alguns tipos de EPI. Nós temos uniformes que não é EPI, para algumas funções, para outras funções como eletricista, passa a ser EPI, né? Que aí você tem uma roupa mais adequada, com faixas, e tem o CA, que é resistente a chamas, né? Algumas pequenas chamas de fogo, então a proteção a mais aí para o eletricista, certo? O famoso, um pequeno, não vou falar grande, né? Um arco elétrico, um contato com energia aí, não é que ele vai eliminar ali o colaborador de levar um choque, mas ele é específico e tem que ser aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Capacete de segurança, bota de segurança, óculos de segurança, protetor auricular, luvas. Aí nós temos alguns específicos, né? Que é IPI exclusivo para funções ou atividades específicas, cinto de segurança para trabalho em altura, vestimenta para, né, como eu falei, arco voltaico, né, que é parte elétrica, vestimenta química, dentre outras situações em que for necessário, tem um EPI específico. Circunstâncias para o uso do EPI, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferece completa proteção, certo? Então, ou seja, nós estamos em fase de implementação de proteção coletiva, certo? Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui rápido. Se trabalhando em altura, você tem ali uma plataforma que falta um guarda-corpo que ainda não foi possível instalá-la, né? O trabalhador precisa de fazer uma manutenção, vamos citar um exemplo assim. Então, como o cinto de segurança é um equipamento de proteção individual, o trabalhador deve estar usando esse cinto de segurança, né? Então, enquanto essas medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas, para atender situações de emergências, certo? O empregador tem que adquirir de acordo com a atividade do empregado, de acordo com o risco que ele está exposto, for necessariamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, fazer o treinamento, né? Realizar esse treinamento como nós estamos fazendo aqui agora, sobre o uso adequado, tornar obrigatório e não opcional, substituí-lo, né, imediatamente quando extraviado, danificado, impróprio uso, responsabilizar-se pela higienização do empregador, comunicar ao Ministério, né, qualquer atividade que vai tornar ele irregular, esse EPI, certo? Responsabilidades do empregado, usá-lo apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, comunicar ao empregado qualquer alteração que vai tornar ele próprio para o uso. O empregado tem que comunicar-nos, então vai comunicar quem? A empresa que tem técnico de segurança do trabalho, o empregado deve comunicar o técnico de segurança do trabalho. A empresa que não tem técnico de segurança do trabalho, comunica o encarregado e assim por diante, né? E o fabricante e importador deve comercializar somente o EPI que tem CA, renovar o CA, né? E assim por diante. Outra situação, não vamos apegar-se nesse detalhe, porque o nosso interesse aqui é fazer funcionar esse treinamento, fazer que vocês entendam esse treinamento, que o EPI não é opcional, ele é obrigatório, né? Então, quando houver a falha, se é do empregador, ele vai arcar com as consequências, se é do empregado, também. Então, o funcionário está sujeito às sanções trabalhistas, podendo até ser demitido por justa causa, certo? O empregador pode responder na área criminal ou civil, além de ser multado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essas aí são algumas das situações. Então, nós temos tipo de EPI, né? Nós temos aí
o capacete, que vai proteger a cabeça, né? Tem muita gente que coloca o capacete numa plataforma onde tem ali uma matéria-prima, ou coloca debaixo do braço pensando que vai proteger a plataforma ou debaixo do braço. O capacete protege a cabeça. Protetor facial, temos eles anonimizados, onde se trabalha com alta temperatura, temos eles incolor, né? Onde trabalha com amparadas de madeira, tem óculos de segurança incolor, máscara para soldadores, né? Uso obrigatório e não opcional. Vamos lá, tem o capuz, nós temos capuz aqui para alta temperatura e o capuz também para soldadores, né? Trabalhar com eles, pode dar algum respingo de solda e tal, entre outros produtos químicos que o soldador mecânico que vocês estão trabalhando, então faz-se necessário usar esse capuz, outros conhecem como boné árabe, né? Então seguindo para frente aqui, né? Essa proteção facial deve estar, né? Proteção facial ocular deve estar disponível para todos os funcionários que trabalham em locais onde haja manuseio e armazenamento de substâncias químicas, entre outras situações. Tipos, né? Nós temos tipos de óculos, de segurança incolor, lente escura, protetor facial também incolores, né? Que todos que estão expostos a produtos químicos que seja em forma líquida, gasosa ou em poeira, deve estar utilizando, certo? Aí nós temos alguns exemplos de óculos, tem óculos incolor, tem óculos de segurança com grau, de acordo com o colaborador precisa de usar óculos, né, com grau, temos aí de ampla proteção e ampla visão, e dentre outras situações. E aqui não tem o de lente escura, mas faz-se necessário com quem está com radiações, né, seja elas solares ou ultravioletas, ou radiação de soldas, né, é necessário fazer esse uso quem estiver próximo, certo? Então aqui só alguns exemplos, não vou ler todos, né? Tem a operação e a proteção, né? Então eu vou só ler o primeiro, né? Entrada em local onde haja razoável probabilidade de respingo no rosto, óculos de segurança. O último, transferência de mais do que 1 litro de produtos químicos, não é o nosso caso aqui, mas pode ser em caso de outras empresas, né? Esses produtos químicos corrosivos ou perigosos, óculos de segurança com vedação e protetor facial, né? Aí nós temos, né, para que vai conservar o rosto, os olhos, né? E a gente manter sempre também o nosso equipamento limpo, pronto para o uso, né? Aqui já relata sobre o uso de lentes de contato no laboratório, né? Não é o nosso caso aqui. Em outra oportunidade a gente pode falar mais aprofundado para outras pessoas que estiverem envolvidas com outros tipos de laboratórios, certo? Então não há necessidade de falar sobre isso, tá bom? Nós temos aqui as viseiras faciais, né, conforme eu falei, protege os olhos e o rosto contra respingos durante o manuseio e aplicação de produtos químicos ou amparas de madeira, certo? Então vamos lá. Tipo de EPI, de acordo com a atividade, proteção para os membros superiores, que são luvas, mangas de proteção. Aí nós temos diversas, tem luva de vaqueta, luva de alta temperatura, luvas, outros tem um nome, né? Luvas de contra agentes mecânicos, luva contra produtos químicos, então são as luvas de látex, que é contra produtos químicos ou biológicos, né? Risco biológicos. E as de vaquetas, de raspas, são contra agentes mecânicos, e tem a tricotada também contra agentes mecânicos, e tem a de alta temperatura, conforme o colaborador está exposto, né, a altas temperaturas, né? Então as luvas são a eficiência das luvas, né, é medida através de 3 parâmetros: degradação, permeação, tempo de resistência. Ou seja, nossas luvas que nós fornecemos sempre é aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e resiste, né? Algumas têm pequenas durações, outras têm médias durações, outras têm grandes durações. Certo é que todas as luvas que nós temos aqui atendem muito bem, né? Ou que outras empresas fornecem, atendem muito bem a situação que o colaborador está exposto ao risco, né? Então, seguindo para frente, aí nós temos aí as luvas, nitrílica, neoprônio, borracha butílica, vinil,
PVA, PVC, dentre outros, certo? Nós não vamos falar o detalhe de cada um, só que eu já citei, né, o exemplo atrás, então não há necessidade de falar. Creme protetor, exposto a poeiras, produtos de graxa, óleos e assim por diante, certo? Aí nós temos proteção dos membros, né, inferiores, que são os pés, diversas botinas, certo? Então, contra quedas de objetos sobre os pés, contra a gente pisar em materiais perfurantes e assim por diante. Aí nós temos EPI contra queda de altura, conforme eu falei do cinto de segurança, e tem também o trava-quedas, que auxilia nesse cinto de segurança. Cinto de segurança sempre utilizado com atividades que estão trabalhando acima de 2 metros. Abaixo de 2 metros tem que ter as outras demais proteções, certo? Não vamos falar disso agora, que isso é com um treinamento de altura, mas só deu uma pequena ênfase para saber que acima de 2 metros é o uso obrigatório do cinto de segurança. Aí nós temos os protetores auditivos, né, que vai proteger o trabalhador contra ruídos, que nas fábricas, indústria da construção civil está exposta a diversos ruídos. Então nós temos o de concha e o de plug. Aí temos os respiradores, que é de uso obrigatório, onde tem os produtos químicos, também as poeiras, né, de acordo com a atividade que o trabalhador está exposto, né, ao risco ali, se aquela atividade está fornecendo algum risco grave, médio ou pequeno, né. Então tem respiradores que é a PFF2, são as máscaras azuis, que são descartáveis, tem duração de um dia, 2 dias, 3 dias, tem que ser trocada, e com dupla parede de filtragem, né, que a gente substitui somente o filtro, e a parte que está protegendo a face não é necessário trocar. Alguns têm durações, alguns filtros têm duração de 3 meses, 6 meses e assim por diante, certo? Então, então vamos lá. Está explicando conforme deve ser usado os respiradores descartáveis, né? Colocar os 2 elásticos entre o pescoço e a cabeça, né, e ajustar bem de acordo com o formato do rosto de cada um, certo? E aí, pessoal, né, deve ser o último EPI a ser retirado, né, sendo guardado, separado dos demais equipamentos para evitar a contaminação das partes internas e dos filtros. Falando sobre o respirador, certo? Ainda mais nessa época agora de pandemia. Então esse deve ser o último e não ser colocado junto de outros equipamentos que pode estar com algum fungo, com alguma bactéria, com algum produto químico que pode comprometer depois a saúde de vocês, certo? Então aí nós temos os aventais, hoje aqui que tem no mercado avental de raspa, blusão de raspa, aventais aluminizados, aventais de PVC que é contra locais úmidos, né? Avental aluminizado contra altas temperaturas, de raspa, soldas ou mexer com algum amparo de madeira ou ferragem, certo? Então, pessoal, já passando para a parte final do treinamento, higienizar sempre, né? Os de pequeno porte é obrigação nossa como colaboradores, e nos equipamentos de maior porte, o empregador fará a higienização, tá bom, pessoal? Então aí tem a ficha de EPI que a gente fornece, e a gente registra o tipo de EPI, o CA, a quantidade, a entrega, e tem ambas as assinaturas, tá bom? Então fica aqui esse treinamento da NR6, dando um básico sobre os EPIs. Abraço para vocês todos e façam corretamente o uso desses EPIs, que o uso é obrigatório e não opcional. Lembre-se, alguém espera por vocês inteiro em casa, alguém quer abraçar vocês, alguém quer conversar com vocês. Na sua casa, a sua família te espera. Abraços.